trabalhador, trabalhadora em educação, não fizer uma leitura correta desse momento, não entender os movimentos que estão sendo fazendo para nos destruir, e a prisão do Lula, o impeachment da Dilma está dentro desse contexto, fica difícil a gente fazer o enfrentamento a essa situação. Então é importante que a gente, ao ouvir um companheiro nosso, né, relutar, dizer que está correto o Lula estar preso dessa forma, né, sem provas concretas, né, um ano preso para o STF, marcar o julgamento no dia 10 de abril, 3 dias depois de completar um ano de prisão, de forma absurda, rasgando os princípios constitucionais que estão aí demarcados. Então fica difícil a gente avançar ou barrar esse processo se as pessoas não tiverem essa compreensão. Então é um esforço nosso de mostrar isso. Porque aquilo que sempre Paulinho, né, nosso presidente da CUT, fala, se fazem isso com o presidente da República, que passou 8 anos presidente desse país, né, imagine o que eles vão fazer conosco. O Breno já deu aí a linha de que isso pode acontecer. O mesmo acontece nesse processo de mobilização, ao que o Breno chamou a atenção na fala final, que eu quero esclarecer aqui como é que está isso, que é a medida provisória 873. Né? O Breno citou aqui, mas para a gente entender bem, essa medida provisória do governo federal, ele é dita medida provisória, ela já entra em vigor. É como o Breno falou, alcança os sindicatos federais, mas pode ser reproduzido nos estados e nos municípios. O estado de Santa Catarina já anunciou ao CIT de Santa Catarina, que é o sindicato igual ao nosso, da medida que vai tomar. Alguns municípios também. E o que significa essa medida? Significa que aquela autorização que nós assinamos, dizendo eu quero ser sócio do sindicato, eu autorizo, está aqui minha assinatura, descontar 1% do meu salário total lá para o sindicato. E esse desconto é feito em folha. Esse é o procedimento. O que a medida provisória está fazendo? Não pode mais fazer isso. Não pode mais descontar em folha. Tá? Se quiser ser só sindicato, tem que autorizar, mas vai ter que ser com boleto bancário. Tem que ter um boleto para cada um ir lá fazer o pagamento. Nós já sentimos isso na pele fortemente na primeira gestão do Fernando. Foram 2 anos e meio sem consignação. Né? Uma situação que a gente tinha companheiros que pagavam R$1,80 de contribuição ao sindicato. Quando fomos ao banco, o banco cobrava R$2,10 para emitir o boleto. Quer dizer, é uma medida, mais uma medida, que quer botar dinheiro dentro dos bancos, dinheiro nosso, dentro dos bancos, e inviabilizar a nossa organização. Porque se a gente paga um boleto, nós já passamos por isso, a nossa arrecadação ela caiu 92%. Então apenas em torno de 8% da arrecadação do boleto é o que a gente recebia. Talvez um valor que não desse nem pagar o aluguel desse auditório aqui. Então, formas de ataque terríveis que estão sendo colocadas para evitar que a gente faça o que está fazendo agora. Esse debate, essa mobilização à tarde, para evitar que a gente reaja, de fato, aos ataques que eles estão promovendo. E os ataques, né, específicos da Previdência, quando o Breno coloca essa questão para a gente, aí vem a primeira questão. De fato, a quem interessa fazer essas mudanças? A quem interessa? Quem está por trás dessas mudanças para que ele vá explorando, né, o nosso povo? E ele traz para a gente, né, exemplos de modelo chileno, que foi copiado em mais 29 países, metade deles, né, mais da metade, já estão voltando, que não deu certo. Né? O Chile, como o Breno também já nos disse, é o campeão, está à frente no ranking, eles gostam tanto de ranking, é o primeiro país com a taxa de suicídio de idosos, então um posto que a gente não quer ocupar. Quem trata desse tema no Chile diz que quer utilizar o modelo atual do Brasil como referência, e aí é que o Brasil está fazendo o inverso desse processo. Mas além dos dados do Chile que o Breno passou para a gente, agora, na frente parlamentar que foi mista, que foi lançada essa semana, o governo lá do Chile trouxe os dados
E um dado interessante para a gente entender a quem interessa esse processo, né, que é o dado dos países estrangeiros que investem lá na capitalização da Previdência e quem mais explora e lucra com o povo chileno. São alguns países, o nosso Brasil está no meio, mas quem encabeça essa exploração é os Estados Unidos, né? Lá ele colocou as medidas lá em espanhol, mas eu peguei aqui os percentuais de ativo para a gente perceber a diferença. O primeiro é os Estados Unidos, com 8,20%, depois vem a China, com 3,60%. A diferença é enorme. E quando a gente escuta cada vez mais a interferência dos Estados Unidos no golpe do Paraguai, no golpe de Honduras, que tem o mesmo formato do golpe que foi aqui no Brasil. Porque a Dilma, como foi golpeada, não foi porque foi criminosa. Porque se ela fosse criminosa, tivesse um crime cometido, ela não teria garantido os direitos políticos que foi garantido. Então tiraram ela da presidência, mas continuou com os direitos políticos validados. Ora, como é que você não vai punir, tirando e também impedindo que nos próximos 8 anos, no mínimo, ela pudesse ser candidata, já que ela lesou, né, poder, espaço público, recursos públicos. Então, como não houve lesão nem prova disso, saiu da presidência para não perder os direitos políticos. Então, essa é a forma de fazer esse golpe. Foi assim em Honduras, foi assim no Paraguai, né, e foi aqui no Brasil. Primeiro, eles tentaram pelas eleições, como fizeram na Argentina. Do Macri, né, ganhou as eleições e está lá destruindo a Argentina. Tentaram aqui em 2014. Não conseguiram, deram o golpe em 2016. A tentativa brutal, violenta contra a Venezuela, né, que nós, infelizmente, né, ouvimos e precisamos aprofundar o debate. Claro que a responsabilidade não é nossa diretamente, mas os meios de comunicação, que fala com um autodeclarado presidente, né, que é o Guaidó lá, dá a pauta dele. Mas quando fala do Maduro, chama o Maduro de ditador. Só que houve eleições na Venezuela. Ele foi eleito pelo voto do povo venezuelano, né? Teve voto, teve eleição. E o voto foi garantido na sua reeleição nesse processo. Mas aqui escutamos como o ditador. Então, todo um processo de preparação que é permanente, que tem uma estrutura pesada por trás disso, interessada por trás disso, que está organizada nesse processo. Hoje, ouvindo a Rádio Jornal, eu digo, gente, é terrível. A matéria, 2 matérias fortes nessa linha. Primeiro, a questão do empreendedorismo, né? Que os empreendedores vão investir mais em 2019. Quando ele fala essa palavra, quem está na escola de referência, quem está no debate permanente, é o tempo todo escutando isso. Mais empreendedores nesse processo. Depois foi falar de cerveja, onde a mulher foi a protagonista da cerveja, porque ganhou um concurso nessa linha. E na entrevista ela fala, porque eu tive que fazer um curso à distância, porque não tenho um curso específico, fiz um curso à distância para aprimorar meu processo de formação. Então, entre empreendedorismo, curso à distância, tudo tema e pauta nossa do dia a dia, que sai com matéria ali na Rádio Jornal, que vai para todo o Estado, de forma bem natural, mas claro que é um estímulo, né, para fazer educação à distância, para ser empreendedor nesse processo e continuar atuando. Foi assim, utilizando as rádios, os meios de comunicação, que deram base ao Saddam Hussein, né, porque ter dado na guerra, na marra, na força, não conseguiu. Então estruturaram através das rádios, botando a população contra, fazendo todo o processo para poder fazer a derrota lá colocada a Saddam Hussein. Então todo o processo de ataque norte-americano, né, que muitas vezes nós sindicalistas, alguém fala, acho que é perseguição nossa, né? O pessoal sempre dizendo que, gente, o cara vai visitar os Estados Unidos, né, com esse imbecil desse presidente, sai toda a matéria que ambos lá com o Moro foram na CIA, reunir com o pessoal da CIA, aí quando volta para o Brasil, promove essa fantasia aí, esse escândalo, prender Temer, prender fulano, prender esse cara, né? Em que momento? No momento que a Lava Jato sofreu derrotas no STF, que os coxinhas da direita chamam o movimento de defesa da Lava Jato, que foi um fracasso, então passaram lá na CIA, né, para combinar a estratégia de impacto.
estratégia de movimento para poder tentar ressuscitar esse apoio a uma coisa que está destruindo, né, o nosso país. Então, esse elemento para a gente refletir nesse conjunto, porque esses ataques vêm, né, casados com esse processo, com essa crueldade que foi colocada aqui. O próprio Bolsonaro falou que veio para destruir. Aí, quando o Breno traz aqui para a gente a questão de uma previdência social solidária, transformada em capitalização, né, é complicado, né, a gente começa a entender melhor o que ele fala, né, de destruir nesse processo. Essa ideia, né, de tirar da Constituição esses nossos direitos, esses nossos princípios, e colocar como leis complementares, né, tem um jogo de troca de favores no Congresso. Né? O Breno citou isso várias vezes, eu quero dar os números. Né? Hoje está lá a emenda, né, uma proposta de emenda à Constituição, que é essa PEC 06. Ele precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados. Precisa de 2/3 dos votos. Por que essa mudança para a lei complementar? Porque a lei complementar não precisa desses 308 votos. É maioria simples. Né? Marcou presença, tem quórum dentro do Congresso, bota em votação, maioria simples, passa. E aí essa indecisão, que a gente tem muitas coisas colocadas aí que ninguém sabe como vai fazer, como vai ficar. Então esse elemento aí que o Breno traz para a gente é importante no processo de reflexão. O Breno citou para nós exemplo de atuação no STF, e ao fazer isso, eu lembrei da nossa audiência com o Alexandre Moraes, né, o ministro do STF, indicado pelo Temer, que vamos tratar da proposta que está no STF, de os governos estaduais e municipais terem o direito de reduzir os nossos salários. Tá? E a resposta de Alexandre Moraes, com um sorriso macabro no rosto, foi: mas vocês preferem diminuir salário ou perder o emprego? Né? Então isso mostra o tom, né, de quem está ali para julgar pelo direito, né, pelo que é perto, pelo que é garantido, mas está aí, vem aí para poder desconsiderar o que está na Constituição e rebaixar esse processo. Lá também está escrito que nós não podemos ter redução de salário. Então os governadores, prefeitos aí foram dados um pedido pedindo autorização para reduzir os nossos salários. Então veja essa guerra que estamos, né, enfrentando, que não é fácil. Deixar 3 questões aqui para o Breno também aprofundar, já que ele citou algumas coisas, para a gente refletir também, continuar pensando. Primeiro é essa questão da Previdência Social deficitária, né? Esse rombo que você já citou para a gente, que é um dos argumentos, né, do governo, que é previdenciário, tem um rombo, né, e alguém tem que pagar a conta. Né? E aí quer que nós, né, paguemos essa conta. A questão que fica tem outras propostas, tem outros caminhos, né? Será que tem que ser mesmo nós que temos que pagar essa conta? Né? Ou o estudo que o pessoal falou da Fatorelli, né? Ou todo o processo que a Anfip está fazendo, tem outros caminhos para a gente tratar a proposta que não seja essa, porque entre nós, nossos pares, também estudei de uma professora, não, mas fazer a reforma é um mal necessário. Não? Então ela quer se sacrificar por esse mal necessário para continuar protegendo, né, esse versículo que está na presidência aí. Então, de fato, esse é o mal necessário. Temos que nos prejudicar mais ainda, ser explorado mais ainda, ou tem outros caminhos nesse país que a gente possa estar apontando como trabalho. Porque quando a gente vai para o debate, aparece um. Ah, vocês só reclamam, só reclamam. E qual a proposta de vocês? Qual o caminho que vocês apontam? Né? O que tem que ser feito? Como vocês têm que fazer, mas o que fazer nesse processo? Existe relação entre a emenda constitucional 95, a reforma trabalhista, o novo ensino médio que cria o professor não, que cria o profissional do notório saber que não é professor, né? Que praticamente autoriza o Estado a fazer concurso público, tem alguma relação nessa PEC 06, com essa reforma da Previdência? E quais, né, as formas de enfrentamento que o Breno falou? Estou saindo aqui da minha alçada, estou entrando no mundo da política, mas já citou algumas formas de enfrentamento, mas também para nós, né, refletirmos e pensarmos, nos prepararmos para essas novas formas de enfrentamento e de pressão. O Breno lembrou aqui alguns elementos, debates como este que está previsto. O Sintep aqui vai anunciar também os debates pelas regionais que vamos fazer por aí nesses dias. É importante transformar as nossas horas atividades, né, em debate desse tema.
né? Pegar uma atividade lá e discutir esse tema, conversar sobre esse ponto, né? Criar espaço de debate no local de trabalho, né? Chamar esse debate no local de trabalho para envolver, criar uma situação, né? Onde, se a escola tiver auditório, chamar representante de turmas, convida algum de nós, se preciso, ou a gente indicar alguém para ir lá conversar, dialogar, mas promover esse debate nos locais de trabalho. Conversar com um grupo lá e abrir esse espaço, vamos ter que desdobrar para correr atrás e ajudar a fazer o debate junto com vocês. Mas é importante a gente fazer isso. Se não quiser fazer o debate e a gente não chegar lá, tem material do DIES, muito bom, tem material do DIAP, são departamentos que auxiliam os sindicatos, as centrais sindicais, a gente pode dar uma leitura, tem muita coisa no WhatsApp já bem resumida. Breno já falou aqui da assessoria do Cintep, vai preparar material. Então, mesmo que a gente faça um debate que não seja para ter alguém para fazer a exposição, a gente fizer um debate para alguém fazer a leitura, né, dessas coisas, e a partir da leitura vamos debater, vamos refletir sobre isso, mas é importante que a gente faça. As mobilizações, a de hoje já falei que é importante que cada um esteja presente nesse processo. Nós da CNTE vamos reunir um conselho dia 29 de março, né? Nós já temos marcado a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, de 22 a 26. Geralmente, dentro dessa semana, nós temos um dia de paralisação, que é a quarta-feira, que é o dia, nesse caso, esse ano é 24 de abril. E as centrais sindicais vão utilizar o dia de hoje como um termômetro para definir a greve geral. Aquela greve geral que nós também fizemos em 2017 e conseguimos barrar. Dentro da educação, onde eu vou, o pessoal está pressionando. A CNTE fez uma greve geral em 2017, dia 15 de março, que ajudou a fazer a greve de abril. E não vai fazer isso de novo? Estamos dispostos a fazer, porque não vai retroagir. Tá? Então, vamos observar essa mobilização de hoje, essa mobilização da pressão. As centrais sindicais vão voltar a sentar, discutir, avaliar. Se as centrais sindicais apontar uma data antes do dia 24 de abril, vamos entrar na greve geral. Mas se não apontar, nós vamos discutir no nosso conselho e fazer a greve geral da educação no dia 24 de abril. Então é bom a gente já se agendando, porque se tiver greve geral antes, a gente vai estar antes, mas se não, 24 de abril, eu acredito que a gente vai aprovar isso no nosso conselho da CNTE, já para avançar na perspectiva de fazer a pressão necessária nas mobilizações. A pressão sobre os parlamentares, todos, vereadores, vereadoras, deputados, deputadas estaduais, federais e senadores. Não podemos deixar o vereador folgado. O vereador está ali por um partido político. O partido político está na esfera estadual, está na esfera federal. Tá? O vereador tem o apoio do estadual, tem o apoio do federal. Vai ter eleições ano que vem. Tá? E ele é apoiado pelo federal e pelo estadual. Então a pressão sobre os vereadores é importante. E dizer para ele, olha, dependendo do que você vai lhe apoiar aqui, se votou contra a gente aqui, naquele município a gente vai dizer que você votou contra a gente. Ah, mas não estou lá no Congresso, mas tem a ideia do partido lá colocada que ele está apoiando. Então, essa pressão sobre eles, porque já estamos isso, estava em Escada, dirigente, presidente, criador do Sindicato Municipal de Escada, ia para o debate sobre a Previdência, encontrou um vereador, disse para um dia, vamos lá. Falou, não, esse negócio aí não tem nada a ver comigo não, isso aí vai... Né? Vai passar mesmo de todo jeito, tem a ver comigo. Por isso eu estou alertando aqui, né? Dizendo que tem a ver com ele, porque se o partido dele botar lá, ele tem lá, dizer, aqui também vamos estar sua foto, o seu partido, né, também votou contra a gente para que você não seja reeleito nesse processo. Então é importante essa pressão e ela tem que ser feita de forma virtual, né? Virtual, mesmo como o Dani já falou para a gente, ou de forma presencial. Né? Encontrou o cara lá, que é o cara que está mais perto, né? E a gente, como trabalhador da educação, podemos fazer essa pesquisa, gente. E a gente encontra muita gente nossa que pergunta, o prefeito é de qual partido? O pessoal não sabe, né? É importante levantar isso, né? Nós fizemos isso aqui também, tanto o DIAP faz no Congresso Nacional, nós fizemos aqui no Cintep o perfil da Assembleia Legislativa. Então é importante que cada um no seu município faça esse perfil, né, dos vereadores no seu município. Quais são os partidos políticos que estão colocados, como é que a gente está se posicionando. Porque na hora de mandar um e-mail, vai posicionando pelo partido. O seu partido está defendendo isso. E aí pressionar ele. Porque quando ele sentir que está sendo tocado, pressionado, e fala com o seu partido, debate internamente, é uma forma da gente também estar reagindo de forma virtual, para quem não tem tempo, né? De estar nas ruas, vai fazer essa forma virtual de encontrar o vereador. Então, esse elemento de pressão que eu coloco aqui, e claro que eu perguntei quais as formas,
Se tiver outras, né, debate para apontar aqui para a gente, né, Fernando? Esse espaço aqui não é espaço de debate, não é espaço de deliberação do sindicato, mas com certeza, se tiver outro enfrentamento, outras ideias serão agregadas, né, e como nós temos deliberação de lutar contra isso, a direção tem condições de operacionalizar as ideias que foram surgindo aqui. Então, são as contribuições, sigamos firmes aí na luta. Forte abraço.